Saudações, irmãos, com graça e paz do nosso Deus, amém? Louvado seja o Senhor, mais uma vez, poder se reunir com os irmãos nessa noite, para aprendermos do Senhor mais uma porção de Sua Palavra, e é sempre motivo de muita alegria quando somos convidados e estar em reunião com os irmãos, porque é isso que nós devemos aproveitar, né? Dessa comunhão uns com os outros e fazer com que a Igreja do Senhor ela se fortifique cada dia mais. Amém? Como os irmãos já sabem, peço que os irmãos abram vossas Bíblias lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, e vamos estar fazendo a leitura do verso 1 ao verso 7, e sendo mais concreto, estaremos vendo um pouco mais acerca da Igreja de Éfeso, a carta da Igreja de Éfeso. Possivelmente os irmãos já receberam exortações acerca dessa carta, talvez alguma ministração, porventura de algum, até mesmo do nosso pastor Sérgio, algum outro irmão. Mas eu creio que Deus ele sempre há de falar aos nossos corações quando se trata de Sua palavra. E nessa noite espero que não seja diferente, que Deus ele possa estar falando aos nossos corações. E quando eu falo aos nossos corações, é o meu coração também, que principalmente necessito e careço de ouvir a voz do Senhor. Amém? Façamos a leitura que na minha versão fala o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio das 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Até aqui a leitura nessa noite. E se os irmãos se lembram, outra vez que eu estive aqui, também ministrei em Apocalipse, só que foi tratando um pouco mais da eternidade, né? Nos ensinando a nós olharmos para a eternidade. E hoje, novamente, eu trago outra mensagem desse livro de Apocalipse. E como sempre, nas minhas ministrações, eu gosto sempre de trazer uma introdução acerca do livro, porque, querendo ou não, muitas das vezes algumas coisas ainda somem da nossa mente, né? Eu, pelo menos, não tenho uma mente tão fotográfica assim, para decorar tudo, mas, enfim, Deus está conosco, amém? E, meus irmãos, esse livro de Apocalipse, ainda hoje, ele é tratado como se fosse um mistério, né? A ser desvendado por muitas pessoas. E muitos, ao olharem esse livro, sentem medo de ler. E um dos motivos é pelo fato de assemelhar a palavra Apocalipse, né, com tragédia ou algo do tipo. Quem aqui nunca viu um filme acerca disso, né, que falava de o Apocalipse, né, como se fosse o fim das coisas? E geralmente esses filmes é tragédia, o mundo se acabando. E as pessoas têm essa visão, né, da palavra Apocalipse. E quando se depara com esse livro, sente um pouco de receio, um pouco de medo de ler, achando que vai ter coisas ruins, onde na verdade é um dos livros mais lindos e belos de todas as Escrituras, porque fala das coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que há de acontecer. Então, essa carta do apóstolo João, ela é uma carta maravilhosa para nossas vidas. Outro motivo é um medo de, muitas das vezes, não entender o que se trata esse livro. E é bem verdade que
tal livro ele é composto de muitas figuras de linguagem, assim como eu já falei na outra ministração, e se faz necessário, sim, nós termos muita atenção na hora de interpretar algumas coisas, para que nós não venhamos fugir do contexto daquilo que o apóstolo quis colocar nesse livro, nessa carta a essas igrejas. Um dos principais erros ao ler esse livro é muitas das vezes querer adotar apenas um desses tipos de linguagem, né? Um desses tipos de interpretação, melhor dizendo, ou de forma literal, ou de forma muito figurativa. E é aí que muitas das vezes nós encontramos muitas dificuldades quando nós passamos a ler o livro de Apocalipse. Só que, entretanto, meus irmãos, mesmo diante de muitas especulações, a mensagem desse livro ela é bem clara para nossas vidas, certo? Porque se trata das coisas que já aconteceram, das coisas que estão acontecendo e das coisas que também ainda há de acontecer nesse mundo criado pelo Altíssimo. E é bem verdade que o principal assunto, né, desse livro de Apocalipse é mostrar a vitória de Cristo e da sua igreja sobre as forças do mal, sobre a morte, enfim, sobre tudo que se levanta contra Deus. Então, não tenhamos medo de ler esse livro, mas busquemos sabedoria do Senhor e procuremos cada dia mais nos aprofundar, porque certamente Apocalipse ele traz muitas mensagens para nossas vidas e exclusivamente essas mensagens, essas cartas, essas igrejas que possivelmente passavam por situações a quais muitas das vezes nós não podemos estar passando literalmente iguais às quais eles passavam, mas que serve de muitas exortações para nossas vidas e que trazem ânimo, na verdade, para nós continuarmos a nossa caminhada cristã. Mas é bem verdade que existem algumas lentes e linhas de raciocínios, né, que são usadas para interpretar esse livro, que são elas conhecidas como os milenistas, ou milenistas, melhor dizendo, também os pré-milenistas. Muitas das vezes também existem algumas linhas de raciocínios que são os históricos e também os dispensacionalistas. E essas linhas de raciocínios que a teologia ela traz, elas vão se divergir em algumas questões, como por exemplo, a segunda vinda de Cristo. Será que vai ser algo visível a todos os olhos? Ou será que vai ser um arrebatamento de surpresa e onde só alguns virão? E estaremos nós aqui nesse culto da fé, as pessoas somem do nada, a roupa fica, enfim. Toda aquela história, né, que as pessoas muitas das vezes criam. Então, essas linhas de raciocínios, elas divergem apenas entre isso. Entre, por exemplo, a segunda vinda de Cristo, como será ou como ocorrerá a ressurreição dos mortos, acerca também do anticristo, a grande tribulação, enfim, alguns assuntos que são vistos mais como assuntos secundários dessa carta, mas que nós precisamos nos apegar a uma linha de raciocínio. E quando nós começamos a ler essa carta, esse texto, o Espírito Santo de Deus ele nos mostra e nós conseguimos ver, baseados em alguns assuntos e alguns estudos, qual linha de raciocínio nós devemos acreditar. Então, mesmo que exista algumas diferenças nessas linhas de pensamento acerca desse texto, é importante nós entendermos que a mensagem central desse texto é, que eu falei anteriormente, mostrar a vitória de Cristo, nosso Rei dos Reis, sobre as forças do mal. Amém? Então, com esse breve introdução acerca do livro de Apocalipse, nós precisamos também entender acerca da igreja de Éfeso, assim como acerca da cidade de Éfeso, porque isso pode abrir a nossa mente para que nós podemos entender um pouco mais dessa carta. E uma das perguntas que nós sempre devemos fazer aos textos a quais nós lemos é de quando foi escrito essa carta. Porque o contexto ao qual João ele se encontrava, isso nos mostra e nos traz ensinamentos grandiosos. Então, sempre que nós lemos esse texto, ou algum texto na Bíblia,
e isso nós aprendemos com o nosso querido discipulador Sóstenes, nós devemos fazer as perguntas a esse texto. Quem foi o autor desse texto? A quem ele escreveu? Para quem ele escreveu? Por qual motivo ele escreveu? Então, uma das perguntas que eu fiz a esse texto foi essa, de quando foi escrito essa carta. E, segundo as histórias, segundo os estudos, essa carta ela foi escrita entre o ano 81 a 96 depois de Cristo. E foi ali mais ou menos durante o governo do imperador Domiciano, o qual havia levantado uma perseguição muito severa aos cristãos naquele momento. E os cristãos eles já haviam sido perseguidos anteriormente pelo governo de Nero, que foi o imperador antes de Domiciano. Porém, nesse governo de Domiciano, eles foram perseguidos porque eles não queriam adorar o imperador. Então, o cristianismo, quando ele surgiu, ele era visto pelos imperadores romanos como se fosse uma religião qualquer. Existiam muitas linhas de raciocínio, assim como existe ainda hoje. Então, houve uma época que o cristianismo ele não era considerado uma ameaça para os imperadores, mas chegou uma época que o cristianismo ele se expandiu tanto naquelas regiões que os imperadores começaram a se sentir ameaçados com aquilo e começaram a enxergar o cristianismo de uma forma diferente. Então, eles começaram, assim, a perseguir os cristãos, a martirizar os cristãos, e foi ali onde a Igreja de Cristo ela mais cresceu, foi diante das perseguições. Então, esse imperador Domiciano, ele foi um perseguidor muito severo da Igreja de Cristo, quando ele esteve no seu tempo de reinado, né? Então, quando o apóstolo João ele escreveu essa carta, essas igrejas eles estavam passando por esses momentos difíceis. E João ele escreve para exortar essas igrejas no meio desse caos. Então, nos momentos de dificuldades, todos nós precisamos de exortações. Todos nós precisamos de palavras onde traga conforto no nosso coração, onde traga encorajamento, porque o momento em qual eles viviam, o contexto ao qual eles viviam, literalmente não era um momento fácil de se passar. Então, Deus conhecendo isso, ou seja, Jesus Cristo tendo ciência de tudo que aquela igreja passava, Ele mesmo enviou essa carta àquelas igrejas, exortando cada uma a prosseguir na sua caminhada e se endireitarem em alguns pontos nas quais elas vinham cometendo alguns delitos. É interessante nós entendemos também acerca da cidade de Éfeso, que ela era uma das principais cidades na Ásia Menor, hoje conhecido como a Turquia, né? Aquela região, e era uma cidade muito grande e muito rica, melhor dizendo. E essa cidade de Éfeso, ela era o centro da adoração à deusa Diana, né? Diana dos Efésios. Alguém aqui que mais jovens que já jogaram videogame, lembram lá daquele jogo de God of War? Pronto, aquela deusa ali mesmo, né? Muita história pagã tem naquele jogo. Então, era uma cidade muito pagã, onde eles adoravam muito a esses deuses. E a deusa Diana era uma deusa muito adorada naquela cidade de Éfeso, né, onde era conhecido como Diana dos Efésios, melhor dizendo, né? Existia uma estátua ali enorme, onde era considerada uma das melhores maravilhas do mundo antigo, essa estátua, essa deusa. E era uma cidade de muitas culturas também, podemos assim dizer. Havia ali muitas indústrias, muitas fabricação de imagens a essa deusa. E isso movia muito aquela cidade de Éfeso. Era uma cidade muito estrategicamente bem localizada naquela região. Até que um dia Deus tocou no coração do apóstolo Paulo para pregar esta cidade. E muitos foram os milagres que aconteceram naquele meio pagão. As pessoas, elas se arrependeram, elas se renderam ao Evangelho. Historiosos vão dizer que muitas delas pegaram seus livros de magia ou algo que tinha voltado para o ocultismo e chegavam a queimar em praça pública, reconhecendo que Cristo era o Senhor. Então, você veja,
uma cidade que era movida daqueles negócios de construções de estátuas a esses deuses, uma cidade que era movida a isso. Do nada as pessoas param de praticar certas ações e se voltam para o Deus verdadeiro. Então, o cristianismo ele estava sendo visto como uma ameaça por causa disso, porque não só estava havendo uma mudança de mente e raciocínio nas pessoas, mas também estava mexendo na questão política da cidade. Então, o imperador, como sendo um imperador e a maior autoridade, não poderia deixar isso acontecer. E acredita-se também que isso foi um dos motivos para perseguir os cristãos. E os feitos foram tão grandes que tempos depois o próprio apóstolo Paulo ele chega, a elogiar essa igreja pela sua fé e pelo amor a qual eles tinham desenvolvido naquele momento. E a gente vê isso lá em Efésios capítulo 1, versos 15. E os irmãos podem ler posteriormente em suas casas. Porém, quando a gente vê e enxerga essa carta aos Efésios, nós vemos que algo de errado estava acontecendo com aquela igreja. E que o próprio Cristo, ao ver essa situação, ele decidiu enviar uma carta pessoal àquela igreja de Éfeso. E quando nós lemos o verso 1 e versos 2 e o 3, que fala o seguinte: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais, 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram os apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. E quando o texto ele traz essa mensagem acerca do anjo da igreja, muitos aqui podem pensar que se trata literalmente de um anjo, de um ser angelical ou algo do tipo. Só que, como eu falei anteriormente, nós precisamos sempre entender o contexto das passagens. E quando você busca estudar, você vê que João aqui estava tratando, ou melhor, Cristo estava tratando acerca do pastor ou dos líderes daquela igreja. E é interessante nós vemos que Cristo nos mostra que Ele conserva aquela igreja em suas mãos. E o verbo grego aqui utilizado para essa palavra conservar traz a ideia de manter totalmente encoberto na mão ou totalmente seguro. E é um verbo diferente do verbo ter que você encontra no capítulo 1, em verso 16, quando ele diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e de boca lhe saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como um sol na sua força. Então, esses 2 verbos, eles são verbos diferentes. E esse verbo utilizado por Cristo, a carta de Éfeso, traz essa ideia de ter aquela igreja totalmente seguro. E Jesus estava dizendo que Ele tem total controle sobre aquela igreja e que em meio a tantos caos, eles estavam seguros. Então, nós conseguimos trazer lições para nossas vidas acerca dessa palavra de Cristo. Porque muitas das vezes nós nos sentimos inseguros, às vezes os nossos corações duvidosos, a nossa mente duvida de muitas coisas acerca da nossa realidade e nos traz algumas inseguranças, principalmente quando nós estamos passando por momentos de dificuldades. Mas o salmo que nosso irmão Zuriel leu aqui nos mostra essa confiança que nós devemos ter nesse Deus. Que esse mesmo Deus que mantinha a igreja de Éfeso segura diante daquele caos que eles estavam vivendo, é o mesmo Deus que nos mantém também seguro nos dias de hoje.
Só que muitas das vezes nós queremos enxergar a segurança de Deus quando Ele nos livra do problema e não no meio do problema. Então, quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente chega a duvidar de que Deus realmente está conosco. E nesse texto ele mostra que Ele está conosco, independentemente do momento a qual nós estejamos passando, nós estamos seguros debaixo de suas asas. É isso que Ele falou àquela igreja, é isso que Ele fala para nossas vidas também. E é muito interessante que Cristo, Ele também fala que anda no meio do candeeiro, né? Quando Ele fala lá no final do verso 1, que diz que Ele anda no meio de 7 candeeiros de ouro. E esse candeeiro aqui é a própria igreja de Éfeso. E Jesus, Ele diz estar no meio da igreja. Ele faz isso com o objetivo de nos exortar, nos ensinar, nos consolar e sondar os nossos corações. Então, saber que Cristo está no nosso meio, isso nos mantém seguros. Por isso nós devemos crer e acreditar na palavra de quando Ele diz que Ele mantém, que Ele conserva a sua igreja em suas mãos. Por quê? Porque Ele habita no meio da sua igreja. Então, saber que nós não nos reunimos aqui em vão, isso é algo maravilhoso para nossas vidas. Sabemos que nós nos reunimos todas as vezes com um propósito e que jamais nenhum minuto desse que nós passamos aqui será minutos desperdiçados. Muito pelo contrário, são os melhores minutos das nossas vidas, porque nós sabemos que nosso Deus, Ele se faz presente no nosso meio, assim como Ele fala que estava no meio da igreja de Éfeso. Mas isso traz um conforto aos nossos corações, mas também nos traz um alerta, porque Cristo, Ele sonda os nossos corações. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas que passam no nosso interior. Então, logicamente, Ele sabe quantos que estão aqui por obrigação, apenas para cumprir uma agenda, mas quantos estão aqui literalmente porque ama estar em comunhão com seus irmãos e ama estar em comunhão com o seu Deus. Então, é confortante saber que Cristo está no nosso meio, é confortante, mas também é alertante para nossas vidas, porque Ele sonda nossos pensamentos, Ele sonda os nossos corações. Mas é interessante que Cristo, Ele não só garante àquela igreja que eles estavam seguros, mas que também estava no meio deles. Mas Cristo também fala para eles que conhece as obras daquele povo. Quando Ele fala no verso 12, né? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E a palavra aqui em labor vem do grego kopos e significa você trabalhar até suar a camisa. Ou seja, é um trabalho intenso, é um trabalho árduo que você empenha. E Jesus aqui estava elogiando a dedicação daquela igreja na obra do Senhor. Então, você veja que o trabalho para o Senhor, ele sim, é um trabalho árduo, mas que é um trabalho sim, que traz recompensas para nossas vidas. Muitas das vezes não serão recompensas materiais ou algo do tipo que muitas pessoas possam imaginar, mas são muitas vezes recompensas espirituais em nossas vidas. E aquela igreja de Éfeso era uma igreja assim, que batalhava contra os falsos mestres, assim como ele vai dizer mais à frente, que eles não aceitavam, né, os ensinamentos dos nicolaítas, e nós iremos entender que esses ensinamentos eram esses. Então Cristo traz conforto para aquela igreja, mostrando que eles estavam seguros, e de que não somente isso, mas de que estava no meio deles, e que também conhecia o trabalho e o labor que eles tinham na obra do Senhor, ou seja, o trabalho intenso de suar a camisa, é você trabalhar intensamente, e é assim que é a obra do Senhor. Porque quando nós paramos para pensar e observar, a obra do Senhor, ela é árdua. Ela exige que nós venhamos negar a nós mesmos,
negar as nossas vontades e fazer a vontade de Deus. E isso, muitas das vezes, para nós, possa ser algo duro para nós encararmos. Muitas das vezes exige que nós abramos mão de emprego, abramos mão de uma faculdade, de algum desejo, de algum sonho, para servir a esse Deus das nossas vidas. Mas algo é certo, Cristo, Ele conhece e Ele observa tudo aquilo que nós fazemos por amor a Ele, e nunca por obrigação. E não somente isso, mas Cristo também conhecia a perseverança daquele povo, né? Quando Ele fala que conhecia as obras dele e o labor, também a perseverança. E Jesus aqui, Ele elogia a paciência daquela igreja na tribulação, diante daquelas dificuldades de perseguição. E a palavra perseverança aqui no grego, ela pode ter dois significados. E a primeira é macrotimia, que significa você ter paciência uns com os outros, né, ou paciência com pessoas, assim como nós tentamos ter, né, uns com os outros. E essa é a tradução que é utilizada lá na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 4, né, onde Paulo ele vai estar mostrando acerca da natureza do amor. Então essa palavra ela aparece lá como nesse sentido de paciência uns com os outros, e o verbo grego que vai aparecer lá vai ser esse macrotimia. Já nesse texto, a segunda palavra que pode aparecer também como significado é a hipomone, né? Hipomone, hipomone, eu creio que seja assim a pronúncia, né? Que significa paciência nas tribulações ou com circunstâncias de crises e em momentos difíceis. E essa palavra também significa uma paciência triunfante, uma paciência com alegria. E Jesus aqui estava elogiando a capacidade daquela igreja de suportar todas aquelas afrontas as quais eles vinham sofrendo daqueles imperador com alegria e sem murmuração. E para nós termos comprovação disso, essa mesma palavra que aparece nesse texto é a que aparece também no texto de Tiago, quando Tiago exorta aos irmãos, em capítulo 1, e versos 2, 3 e 4, quando ele fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, essa mesma palavra perseverança é a que é utilizada aqui. E o interessante é que Tiago exorta aqueles irmãos a passar por esse momento com alegria. Ou seja, essa perseverança produzia alegria naqueles irmãos. Mas como é que você consegue estar feliz sendo perseguido, tendo seus bens sido tomados à força, tendo sua família ou vendo sua família ser decapitada ou algo do tipo? E a alegria que enchia os corações daqueles irmãos era a presença do Senhor no meio deles. E por isso que Cristo exortava e elogiava aquela igreja também acerca dessa atitude deles em perseverar com alegria diante daquela situação difícil. Mas não somente isso, Cristo também elogia a fidelidade daquela igreja às Escrituras, quando ele vai dizer que eles puseram, né, à prova o que aquelas pessoas, aqueles falsos mestres pregavam, e eles viram e acharam eles como mentirosos. Assim dizendo, podemos ler no finalzinho, a parte B do versículo 2, que diz: e que não pode suportar os homens maus, e que pusestes a provas os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achastes como mentirosos. E não diferente de hoje, mas hoje é mais intensivo isso. Naquele tempo também muitas pessoas andavam se infiltrando nas igrejas, disseminando ensinamentos errados e pregando muitas heresias. E a igreja, ela combatia esses falsos mestres. A igreja de Éfeso, eles não permitiam que qualquer pessoa tomasse o seu púlpito e pregasse
qualquer coisa que viesse do seu pensamento, de sua linha de raciocínio. Eles faziam como faziam os bereanos, né? Eles analisavam e viam se realmente aquela mensagem era a mensagem vinda do Pai. E por isso que Cristo elogia aquela igreja ao defenderem o Evangelho de tal forma a ponto de não suportar esses homens, nem de sequer entrar na porta daquela igreja. E é interessante que no verso 6, mais na frente, Jesus ele também os elogia por eles odiar a doutrina dos nicolaítas, e que deixa claro que ele também odeia tais ensinos. Mas nós podemos nos perguntar, mas Cristo ele sente ódio? Ódio não é algo ruim? Cristo ele não é amor? Como é que ele pode odiar alguma coisa? E é aí que nós vimos que o ódio aqui é um ódio consumado, de você não tolerar de maneira alguma os falsos ensinamentos. É um ódio santo, é um santo zelo pela verdade e pelas Escrituras. Então, é o mesmo ódio quando nós sentimos, quando nós vemos um noticiário de que, sei lá, uma criança de 5 anos ela foi estuprada por um padrasto ou algo do tipo, e nós sentimos aquele ódio no nosso coração. Mas isso não é um ódio que vai nos causar, nos levar a pecar, mas é um ódio santo, porque nós não suportamos certas atitudes, nós não concordamos com certas ações, e isso nos gera uma revolta. Então, da mesma forma, nós devemos ser assim com esses falsos ensinos, e era assim que essa igreja de Éfeso também pensava. Eles não suportavam esses falsos ensinamentos. E esses nicolaítas, eles pregavam, né, a libertinagem, ou seja, eles abusavam da graça de Deus. Eles eram iguais ao mundo e não levavam Deus em nenhum momento em consideração em suas atitudes ou naquilo que eles pensavam. Eles pregavam que os cristãos eles podiam participar dos cultos pagãos, onde muitas das vezes existiam ali muitas prostituições, muitas orgias e por aí vai, até mesmo uma idolatria. E diziam que eles, fazendo isso, não tinha nada a ver, que eles não iriam deixar de ser cristão pelo fato deles participarem desse culto. Então, quando você olha para isso, é algo literalmente revoltante. Como é que nós podemos participar de uma adoração a, sei lá, qualquer um desses orixás que existe e depois estar cultuando ao nosso Deus? Isso é algo que não deve ser aceito. Então, essa igreja de Éfeso, ela também combatia isso e odiava tais práticas. E é assim que nós devemos ser nas nossas vidas também. Só que é interessante que Jesus ele faz muitos elogios a essa igreja, só que chega um ponto que ele também traz uma correção a essa igreja de Éfeso. E Jesus vai nos falar no versículo 4, quando ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. E o verso 5 ainda ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, meus irmãos, Jesus ele traz essa exortação para aquela igreja, de que eles haviam abandonado o primeiro amor. Jesus mostra que, com o passar do tempo, aquela igreja ela tinha perdido o foco nas suas obras e que estavam com a motivação errada. Talvez a igreja ela viesse praticando todas essas obras. Elas estavam sendo perseverantes, elas estavam combatendo os falsos ensinos, elas vinham praticando essas obras, mas muitas das vezes apenas por obrigação. Talvez por ser notado, por ser
por se considerar uma igreja que prega simplesmente a verdade. Qualquer outro motivo poderia estar motivando aquela igreja a essas práticas dessa defesa da verdade, menos o amor ou o voluntarialismo. Talvez as circunstâncias e as diversidades os levaram a chegar a essa fadiga e abandonar as primeiras práticas. E aqui nós podemos fazer um raciocínio e analisar as nossas vidas. Será que nós também não estamos sendo igual a essa igreja? Será que essa exortação ela não serve para nossas vidas? O que nós conseguimos observar muitas das vezes nas igrejas que se denominam cristãs é que tem sido algo tão automático que nós não conseguimos mais enxergar a beleza que é nós estarmos na presença de Deus. Já parou para pensar nisso? Muitas das vezes a nossa mente ela está tão programada com aquelas rotinas da nossa vida. Segunda-feira eu vou trabalhar, terça-feira tem um culto, quarta-feira eu trabalho, domingo tem culto de novo, sexta-feira tem, sábado tem evangelismo, enfim, tem discipulado. E a nossa mente, ela fica programada com tudo isso e segue apenas esse fluxo natural, automático. E o que acontece é que o nosso amor, a nossa dedicação pela obra do Senhor, lá vai ficando de lado. Eu creio que todos aqui que estão aqui nessa noite se lembram do seu primeiro dia em que Cristo lhe alcançou, em que você se converteu ao Senhor. E lembra da euforia que foi naquele momento, a euforia que foi sentir a presença de Deus, lhe mostrando que você era um pecador e que você precisava de um Salvador em sua vida. E por que nós não sentimos mais essa euforia em nossos corações? Será que nós também temos esfriado? Será que nós também temos sido um espelho dessa igreja? Que muitas das vezes nós pregamos a verdade, nós defendemos a verdade, nós praticamos o evangelismo, mas nós não temos comunhão uns com os outros. Nós, muitas das vezes, não ligamos para saber como é que o irmão está. Nós não queremos saber se o irmão está bem. Muitas igrejas, e isso foi algo que nós comentamos lá na nossa congregação, que em muitos locais as pessoas não fazem mais visitas nas casas uns dos outros. Quantas das vezes nós já recebemos visita em nossas casas, nossos líderes ou algo do tipo, e isso nós devemos entender que isso não é uma responsabilidade apenas dos líderes da igreja, mas isso é uma responsabilidade do povo de Cristo, de se preocupar uns com os outros, de saber como nós estamos. E eu lembro-me que no início da minha convenção, parece que essas coisas eram vistas com mais frequência, sabe? Na outra denominação a qual nós participávamos, nós temos programação de domingo a domingo, tá? Que é a minha esposa que não nos deixa mentir. E por mais que isso fosse algo que muitas vezes tornasse cansativo, mas isso nos trazia uma motivação a mais de estar reunidos cada dia mais com os irmãos, estar em comunhão. Porque, meus irmãos, se nós não gostamos de estar reunidos uns com os outros, e quando nós estivermos na eternidade, como é que vai ser? Todo dia nós vendo aqui a cara da nossa irmã Ivonete, vendo aqui seu esposo, vendo aqui meu baixista, meu batera. E se eu não gosto de estar em comunhão com vocês, o que é que eu vou querer fazer na eternidade junto com vocês? Então, essa exortação de Cristo para aquela igreja, ela serve para nossas vidas, para que a gente possa reatar novamente esses hábitos, reanimar o nosso coração, talvez dar um choque, né, em nossa mente, de que essas coisas elas são necessárias acontecer em nossas vidas, de que nós precisamos restaurar isso novamente, essa alegria, esse desejo, essa ânsia cada dia mais de estar na presença do Senhor, porque saiba que o melhor lugar e o melhor momento das nossas vidas é quando nós estamos na presença do Senhor. Talvez eu tenha falado isso aqui em outra administração, mas eu lembro que no início da minha conversão, de que quando era dia de culto, eu contava as horas num relógio.
Eu ia para a escola pensando no momento de estar na igreja. Por quê? Porque quando eu estava na escola, eu estava rodeado de um bocado de coisa ruim, de inimizade, de colegas, de palavras torpes, de músicas, enfim. Aquilo às vezes vinha como um bombardeio na minha mente, eu me sentia agoniado. E quando eu chegava na igreja era um momento de alívio, era onde a minha alma se aliviava, a minha mente ela se enchia de coisas boas e ainda hoje ela se enche de coisas boas. Então eu enxergava o momento do culto e o momento de reunião e comunhão com os irmãos, e na verdade eu ainda enxergo como um momento em que eu preciso para a minha vida, porque é um local onde eu me sinto seguro, porque nós estamos compartilhando do mesmo sentimento, do mesmo pensamento. E na rua, no trabalho, na escola, muitas das vezes nós não compartilhamos do mesmo pensamento. Por isso que eu falo que esses momentos, eles são momentos importantíssimos para nossas vidas, que nós devemos amar isso aqui, que nós fazemos, que é se reunir e adorar o Senhor, todos em uma só voz. E por isso que Cristo ele traz essa exortação a essa igreja com isso. E ele vai mais além, né? Quando ele exorta aos irmãos, versos 6, no verso 5, e depois leremos o verso 7. O verso 5 ele fala aqui: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. No versículo 7 fala que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, nós conseguimos observar 3 coisas que Cristo fala para essa igreja. Pede para que eles se lembrem de onde eles caíram, de onde eles pararam, de onde eles perderam o interesse de estar em comunhão. Pede para que eles se arrependam e pede para que eles voltem. Então você veja que isso é uma atitude que deve ser tomada por nós cristãos. Jesus pede para que eles se lembrem e passem a observar quando e como eles perderam essa motivação voluntária, e pede para que eles se arrependam. Após eles lembrarem de onde eles caíram, de quando eles perderam esse interesse, eles precisam se arrepender. Jesus pede para que eles se arrependam de ter deixado esse primeiro amor. E esse arrependimento não é apenas em palavra ou apenas em lágrimas derramadas, mas é uma mudança de atitude em nossas vidas, é uma mudança em nossas palavras, é uma mudança naquilo que nós fazemos. E não basta nós apenas lembrarmos e se arrepender, nós precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos voltar às boas práticas. Jesus pede para que eles se lembrem, se arrependem e voltem ao primeiro amor. Não podemos apenas querer, nós precisamos voltar, sim, nós precisamos voltar a essas boas práticas e a ter esse entusiasmo de servir ao Senhor. E Jesus traz um alerta para eles, de que se eles não assim fizessem, eles viriam até Ele e moveriam do seu lugar o seu candeeiro, caso eles não se arrependessem. E Jesus, Ele mostra que aquela igreja, ela deixaria de ser igreja, caso ela não voltasse ao primeiro amor. E segundo a história, foi assim que aconteceu. Se não fizermos a obra de Deus com a intenção certa, com a motivação certa, voluntariamente, de coração, se fizermos com outros interesses, Jesus ele virá sobre nós e nos disciplinará. Então, pare para observar e analise no nosso contexto atual. Quantas igrejas têm sido fechadas, ou nós conhecemos que já fechou, ou está correndo risco de serem fechadas? E você para observar que todas as igrejas têm as suas dificuldades. Todas as igrejas terão as suas dificuldades, porque somos seres humanos, carnais, finitos e falhos. E muitas das vezes temos esse dom, como fala o nosso pastor Roberto, de decepcionar
uns aos outros. Só que quando a gente para observar, um dos maiores motivos para muitas igrejas fecharem é exatamente isso. É o abandono do primeiro amor. É o abandono dos interesses nas obras, na obra do Senhor. É a motivação certa na obra do Senhor. Tem deixado as coisas fluírem no automático e tem esquecido de que o nosso culto ele deve ser racional e que nós devemos estar aqui de forma racional, entendendo o que nós estamos fazendo. Isso é na nossa vida inteira. Então, podemos dizer que certamente um dos maiores motivos para muitas igrejas estarem fechando as portas no Brasil, assim como no mundo todo, é exatamente isso. É o abandono do primeiro amor e o abandono da motivação certa na obra do Senhor. Então, Cristo ele sempre exorta primeiramente aquele que está ministrando para depois exortar a sua igreja. E certamente ele me exortou novamente, porque quando eu estava falando para o irmão Gabriel ali, que eu já ministrei esse texto lá na minha congregação, mas toda vez que você vai ministrar esse texto novamente ou qualquer outro texto, Cristo ele fala aos nossos corações profundamente, porque nós precisamos gravar e aplicar a palavra do Senhor em nossos corações. Então, todas as vezes que nós pregamos, que estudamos, que lemos, nós somos exortados pelo Senhor. E Deus, novamente, Ele me exortou quando eu estudava esse esboço. Espero que Ele tenha falado não somente ao meu coração, mas ao coração dos irmãos, de que nós íamos enxergar e não deixar com que o nosso amor esfrie, deixar com que a nossa motivação certa ela venha fugir do caminho, mas que nós venhamos tão somente, literalmente, viver como igreja e zelar por esse ministério e pela nossa posição a qual Cristo ele nos colocou. Amém? Graças a Deus consegui terminar essa ministração, que a minha voz já não está muito legal, mas Deus ele é fiel e Ele sabe de todas as coisas. Amém? Nosso irmão Zuriel.